Olá, gente, tudo bem? Desejo que sim. No nosso quadro Questão de Lei de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão da ética na atuação da advocacia. Nós temos recebido algumas queixas, algumas reclamações, né? Não como profissionais, mas como seres humanos até, principalmente do público mais idoso e do público menos esclarecido também, sobre alguns escritórios de advocacia, escritórios que têm atuado de forma irregular em Várzea Alegre e na região. Isso, infelizmente, é uma prática bastante corriqueira em todo o nosso país que vive aí de forma bastante contrária a tudo que é questão de lei, e nós vivemos combatendo isso diariamente. Então, de uma forma bem breve, bem sintetizada, eu gostaria de deixar claro aqui para todos vocês que acompanham aqui o Questão de Lei, que acompanham aí o Escotilha News, né, com esse novo site aí que o Capitão Horizonte lançou ao ar esses dias. Inclusive, quero parabenizá-lo por essa iniciativa fantástica. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Desejo que assim o seja e sei que o será, assim como sei que é um presente para toda a nossa cidade e região. Então, nós só temos a agradecer, Capitão Horizonte. E voltando aqui para o nosso assunto, eu gostaria de esclarecer a nossa população que tenha muito cuidado. Nós vivemos sob a égide de uma legislação que protege toda a nossa documentação, que protege os nossos dados, que nos resguarda, né, todo o sigilo dos nossos dados. Porém, ainda assim, muitas vezes é necessário nós preenchermos cadastros, fornecermos documentos para alguns formulários, para alguns contratos, e infelizmente nem todas as empresas, nem todo mundo age de boa fé e acabam muitas vezes compartilhando esses dados com terceiros, com outras empresas ou com outras pessoas físicas também, que por vezes são profissionais, mas que trabalham de forma ilegal, e por vezes nem são profissionais, são verdadeiros estelionatários. Eu vou exemplificar aqui na prática. Nas últimas semanas tem sido bastante comum pessoas me procurarem para relatar que têm sido visitadas por mulheres que trabalham em um determinado escritório que está em Várzea Alegre, e que esse escritório faz empréstimos. E lá eles distribuem, um panfleto, e nesse panfleto tem o anúncio de que faz empréstimos e de que tem serviços jurídicos e vários outros serviços. Então a coisa já começa errada aí. Por quê? Porque a atividade jurídica, ela não pode ser vinculada a nenhuma outra atividade comercial. Então, se o escritório faz empréstimo, ele já não pode oferecer serviço jurídico, tá certo? Se o escritório vende serviços administrativos, contábeis, não pode de forma alguma comercializar ali também serviços jurídicos. Isso viola as normas da OAB. Isso já é uma transgressão disciplinar. O pior de tudo é que, além disso, muitas vezes eles oferecem serviços impossíveis, serviços que não existem. Para quê? Para que possam ter acesso aos dados do cliente. Ou dizem que vai ter um aumento, né? Eu tive até muita dó de uma senhora que ela chegou lá chorando, dizendo: ah, doutora, é porque passaram na minha casa, disseram que eu precisava assinar e tirar a foto para me poder ter o aumento de Lula. E aí eu falei: olha, não é dessa forma. Os aumentos salariais para pensionistas e aposentados, eles são automáticos, a senhora não precisava fazer nada. E ela disse: mas eles tiraram minha foto e aí não deu outra, né? Óbvio, fizeram um empréstimo consignado na conta dela. E isso é muito comum, não só com empréstimos,
mas com outras coisas também, financiamentos de veículos, de imóveis, enfim, são inúmeras atividades. Muitas vezes eu já vi pessoas até assinarem procurações para terceiros, passando seus bens. Então, gente, serviço jurídico, serviço de advocacia, serviço contábil, serviço de seguradora, tudo isso é muito sério. E o que está acontecendo também em Várzea Alegre, em todas as cidades, é que estão comercializando isso de uma forma muito banal. Contratam ali a equipe de pessoas totalmente, digamos que, não qualificadas para aquele cargo. Não que eu queira desqualificar a pessoa que está trabalhando, porque é um profissional, um pai ou uma mãe de família, que muitas vezes está ali querendo ganhar o seu pão de cada dia, mas porque aquela pessoa não fez uma faculdade de direito, não fez uma faculdade de contabilidade, de administração, ela não está ali com aquela habilitação superior para exercer aquela função. E aí ela passa muitas vezes na sua residência ou lhe oferece um serviço que ela não é qualificada pela faculdade ou pelo mercado de trabalho para fazer. E aí ela vai fazer esse serviço de forma errada. E isso vai lhe trazer dores de cabeça posteriormente. Tem pessoas que reclamam, às vezes dizem assim, eu não tenho paciência com a doutora Ana Cláudia, porque ela não tem tempo para atender telefone, para responder o WhatsApp. Não tenho, porque ao invés de estar em WhatsApp, eu estou trabalhando nos processos dos meus clientes. Uma vez chegou um cliente, até ele falou assim, né? Disse assim, eu vou tirar meu processo da senhora, vou levar para um advogado. Citou o nome, né? Vou levar para determinado advogado, porque ele tem tempo de conversar comigo na calçada. E eu falei, pois pode levar, porque eu não tenho. Então, se o advogado ou a advogada tem tempo de conversar na calçada, alguma coisa está errada. Ou ele está trabalhando errado, ou tem pessoas erradas trabalhando para ele, fazendo o serviço que ele quem deveria estar fazendo. E por fim, sempre que você for contratar um advogado ou uma advogada, você exija ser atendido ou atendida por ele ou por ela. Porque tem sido muito comum, principalmente no campo dos benefícios previdenciários, de auxílio-doença, de salário-maternidade, de aposentadoria, também essa captação ilícita de clientes, nós chamamos de laçadores, que são essas pessoas que passam de porta em porta, ou então que estão nos sindicatos, né, para pegar e fazer as fichas dos clientes, dar entrada em aposentadorias, em benefícios. Essas pessoas não são advogadas e tem sido muito comum as pessoas estarem dando entradas em processos previdenciários com pessoas que não são advogadas. Eu estou falando de processo, gente, porque o requerimento administrativo não precisa de advogado, tá certo? Se você não souber da entrada, eu recomendo que procure um advogado ou advogada. Também não é qualquer pessoa. Mas se você souber, você mesmo pode dar entrada pelo aplicativo. Você não precisa ir sindicato, você não precisa de intermediador de forma nenhuma. Agora, se você não sabe dar entrada sozinho, ou se você deu entrada e veio negado, então você precisa de advogado. E aí eu recomendo que você procure um advogado ou advogada e converse com ele ou com ela, porque tem sido muito corriqueiro pessoas chegarem com benefícios negados por bobagem, ou faltando documento, ou faltando alguma fundamentação jurídica, que era muitas vezes um pequeno detalhe, mas por quê? Porque foi um terceiro que não era qualificado, que fez a petição, ou que fez o protocolo, faltou alguma coisa. E aí muitas vezes vale muito mais a pena você esperar um certo tempo e ter o seu benefício deferido, do que você se precipitar, dar entrada com qualquer um, ter seu benefício negado e ficar ali o resto da vida a ver navios, tá bom? Então esse é o meu conselho, cuidado com os escritórios correspondentes que atuam na ilegalidade, cuidado com os laçadores, cuidado com profissionais que oferecem serviços jurídicos, contábeis e administrativos de porta em porta, atividades ilegais, não ilegais, mas exercidas de forma ilegal,
Procurem sempre conversar com o profissional. Se você for no médico, você não vai querer tomar o remédio que foi passado pelo recepcionista, não vai. Você vai querer conversar com o médico, falar das suas dores para o médico. Então, da mesma forma, tem que ser com o advogado e com a advogada. Então, esse é o meu conselho, essa é a minha orientação para o nosso questão de lei de hoje. Um abraço, sugira seu tema, acompanhe o site aí que com certeza vai bombar, o Escotilha News, com as principais atualizações de Várzea Alegre, região e todo o Brasil. Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.